Rafael Alves, aqui no Poa Geek Week, com um cara que eu admiro demais, que acompanha há muito tempo, que é o Leonel Caldela. Prazer, Leonel, valeu. Tá, tudo bem, cara? Prazer. Leonel, a ideia do nosso canal, como eu tinha dito, é divulgar um pouco filosofia, bater um papo a respeito. E a primeira pergunta que eu faço para você é se você sabe alguma coisa sobre a diferença entre ética e moral. Nossa, cara, já começou com... Então, eu acho que eu me encaixo na maior parte das pessoas que conhece essas palavras de ouvir falar e nunca realmente leu uma definição verdadeira, né? Então, assim, eu não sei a diferença. Talvez eu ache que eu saiba, mas provavelmente eu tô errado. E qual é a ideia que você tem na cabeça mais ou menos a respeito? Pra mim, ética soa como algo que me parece inerente à pessoa e a um conjunto de crenças e valores pessoal. Enquanto que moral me parece algo mais global, ou que vem de uma sociedade, ou que vem de uma instituição, talvez. É isso que me vem à cabeça como diferença entre ética e moral. Tá ótimo. Leonel, Kierkegaard é um filósofo alemão que fala bastante sobre sua relação com a angústia, e a angústia vem da liberdade diante da morte. Suponha o seguinte, suponha que você conseguiu realizar tudo o que você desejava fazer nessa vida. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Então, cara, eu acho que nesse tipo de pergunta, pra mim, pelo menos, entra muito em conflito o ego no sentido de a vontade de ser grande e o que talvez eu possa chamar ou de moralidade ou de ética, né? Eu não sei. Eu vou te ser bem franco, a minha primeira reação é como eu vou ser lembrado. Se eu for lembrado de qualquer forma, eu ia ficar muito feliz. Como eu gostaria de ser lembrado, minha primeira reação é como um escritor, como alguém que conseguiu ter uma comunicação com leitores, com pessoas mais variadas do que eu poderia alcançar na minha própria vida pessoal. Mas eu acho que com alguns segundos de reflexão eu já mudaria minha resposta. Porque por mais que eu valorize muito essa troca com os leitores e gostaria de ser lembrado, eu acho que as coisas mais profundas que a gente vive acabam sendo numa esfera muito íntima. Então, como eu gostaria de ser lembrado? Como um bom amigo, como um bom marido. Eu acho que só existe, como tu tá falando de lembrança, eu acho que só existe lembrança, obviamente, quando a gente fala de outras pessoas, porque pra mim a morte é o fim pessoal, mas existe a lembrança, né? Existe a memória. Então não faz sentido que essa memória não seja principalmente com as pessoas que houve mais troca, as pessoas mais da intimidade mesmo. Agora, se eu vou ser lembrado ou não, eu já acho que já é outra questão. Cara, eu lembraria, de verdade. Seus livros marcaram bastante. A penúltima pergunta, Leonel. Dessas três coisas, quais você acha que fez mais mal para a humanidade? Bancos, YouTube ou família? Mais mal ou uma como é que se diz? Uma razão maior de bem para mal? Uma razão maior de bem para mal. Uma razão maior de bem para mal, eu diria que foram bancos. Sem pensar, assim. Sim. Porque eu acho que, por exemplo, família, me parece que é a origem de muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Então eu acho que a razão está muito mais pendendo pro bem, no sentido da família. YouTube. Eu ouvi isso, claro, a gente já vai extrapolando, né? Eu ouvi isso não como YouTube, mas como cultura de influencer, cultura de todo mundo tem a plataforma e isso não é usado somente de uma forma democrática para expor ideias, mas como uma forma de se validar com fama. Acho que tem uma razão um pouco mais pendendo para o mal, mas ainda assim eu acho que é equilibrado. Porque, querendo ou não, foi um espaço
entre aspas, democrático, né? Eu mesmo consegui usar bastante YouTube já para ter uma conversa, ter uma troca com pessoas que eu não chegava antes. Agora banco, cara, obviamente uma estabilidade na sociedade e uma possibilidade maior de troca num nível mais global, eu considero que é algo positivo. Mas a instituição banco me parece uma instituição muito grande, centrada em muito pouca gente e em pessoas que obviamente são seres humanos e portanto falhos. Então eu acho que ela abre muito a porta para que essas falhas sejam amplificadas. De novo, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de filosofia. Então essa é a minha visão pessoal. Me parece que o que o banco faz como bem para a humanidade acaba sendo bem menor do que o que ele faz para nos deixar mais digamos assim, presos num sistema que não é só de troca, mas é um sistema de especulação. Agora, a última pergunta, Barbada. Fala pra gente, pelo menos um livro que te marcou muito, né, um romance, independente do gênero, que você gostaria que nós ou o nosso público lesse também, porque é importante. Na verdade, tem um romance que eu acho que é perfeito para indicar para o público do teu canal. Infelizmente, ele não tem em português ainda. Que o nome é Anathema, do Neil Stephenson. É um livro de ficção científica, mas diferente. É um mundo paralelo, a Terra, que ele tem várias coisas que existem na Terra, ou tudo, ele tem um equivalente, só que com outro nome. Nesse mundo houve uma rejeição muito grande em nível global a cientistas e pessoas que trabalham com conhecimento. Então houve uma revolução que a gente não sabe exatamente como é que foi, mas que todos os cientistas eles foram colocados em mosteiros fechados, enclausurados. Então alguns desses cientistas eles podem sair uma vez por ano, outros uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 100 anos. Então, e o livro acompanha um jovem de um desses mosteiros, que ele pode sair uma vez a cada 10 anos. E além disso, os cientistas eles foram privados de qualquer tipo de tecnologia. Então eles começaram a fazer ciência através da filosofia. E assim, o livro, ele leva o leitor em raciocínios que eu acho que uma pessoa leiga consegue acompanhar com muita facilidade. Embora sejam raciocínios gigantes e complexos, o Neil Stephenson é um excelente professor. Agora, para mim, a maior genialidade do livro não é essa distopia, não é a trama em si, é que ele faz um exame de como intelectuais, por falta de uma palavra melhor, foram vistos através da história e faz paralelos. Então, por exemplo, ele conta a história de um filósofo muito antigo que foi considerado um inimigo do Estado e foi forçado e foi preso e ele acabou se suicidando e todo mundo sabe quem é, mas ele tem outro nome no livro, só que ele vai dando exemplos da cultura pop de outros intelectuais que vão repetindo essa narrativa por causa desse, entre aspas, preconceito que existe. Numa época de anti-intelectualismo que a gente está vivendo, eu acho esse um livro bem fundamental, assim. E pra mim, assim, a pedrada que eu levei, que talvez ninguém mais ache isso tão forte, mas a pedrada que eu levei é que ele começa a falar de uma narrativa que existe sobre um intelectual específico que parece cientista maluco do Pica-Pau ou do Pernalonga. E eu, nossa, claramente ele está falando de cientista maluco de desenho. E daí no final ele narra qual é o filósofo que passou por isso. É um filósofo da antiguidade. E a gente está repetindo isso, sabe, há milhares de anos. Eu acho isso bem fundamental. E ele daí fala de relação Sr. Spock versus Capitão Kirk, sabe, relação cientista frio contra, digamos, o pai de família amoroso, que a gente sabe que é uma coisa que não existe. A própria relação entre, que eu acho que também daí vai entrar um pouco de machismo, entre a mulher feminina e a mulher cientista, que tem esse mito de que
são duas pessoas diferentes. Eu acho que ele trata todos esses temas no meio de uma trama maior, que é bem ficção especulativa mesmo. Eu acho que o pessoal que curte esses temas vai curtir, cara. Eu adorei, eu vou procurar ler, brigadão, fez uma baita propaganda. Cadela, mais uma vez, obrigado. Cara, gosto muito do teu trampo, te admiro pra caramba como escritor e serve pra mim como referência, de verdade. Muito obrigado mais uma vez e parabéns, valeu. Obrigadão, Jerônimo, até.